Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Eclesiástico. Então, se você está acompanhando a leitura, por favor, assista até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 43. O orgulho das alturas é o firmamento límpido, o espetáculo do céu é uma visão de glória. Ao aparecer no horizonte, o céu proclama: como a obra do Altíssimo é maravilhosa. Ao meio-dia, ele seca a terra e ninguém pode resistir ao seu calor. Nós atiçamos a fornalha para produzir calor, mas o sol queima as montanhas 3 vezes mais, exalando vapores quentes, dardejando seus raios e deslumbrando os olhos. Grande é o Senhor que o fez, e a palavra dele o faz ir mais depressa. Também a lua é exata em suas fases, regulando as datas e marcando o tempo. Da lua depende a indicação das festas e vai diminuindo a claridade até desaparecer. É dela que o mês recebe o nome, enquanto ela cresce admiravelmente segundo suas fases. Ela é a bandeira dos exércitos celestes, brilhando no firmamento do céu. Beleza do céu é o brilho dos astros, enfeite luminoso nas alturas do Senhor. Eles se comportam conforme as ordens do santo. Jamais abandonam o seu posto de guarda. Contemple o arco-íris e bendiga aquele que o fez. Ele é magnífico em seu esplendor. Cinge o céu com um círculo de glória, estendido pelas mãos do Altíssimo. Com sua ordem, o Senhor faz cair a neve e lança os raios do seu julgamento. Assim se abrem seus depósitos e as nuvens voam como pássaros. Com poder, ele condensa as nuvens que se fragmentam em pedras de granizo. Quando aparece, os montes se abalam, e por sua vontade sopra o vento do sul. O estrondo do seu trovão faz a terra tremer, assim como o furacão do norte e os ciclones. Ele faz descer a neve como pássaros que pousam, e a sua queda é como a dos gafanhotos. O olho admira a beleza de sua brancura, e o coração se extasia ao vê-la caindo. Ele derrama sobre a terra geada como sal, que gela, deformando pontas de espinho. O vento frio do norte sopra, e o gelo se forma sobre a água. Pousa sobre a água parada e a reveste como couraça. Esse vento devora as montanhas e abrasa o deserto, consumindo como fogo o verde das plantas. A névoa úmida do orvalho, depois do verão, traz alegria. Com sua palavra, o Senhor domesticou o oceano e aí plantou as ilhas. Os navegantes falam do perigo do mar, e nós ficamos espantados com o que ouvimos. Aí existem coisas estranhas e maravilhosas, animais de toda espécie e monstros marinhos. Graças ao Senhor, o seu mensageiro chega a bom porto, e por sua palavra tudo se ajusta. Deus se espelha no universo. Poderíamos falar muitas coisas e nunca terminaríamos, mas para concluir, podemos dizer: Ele é tudo. Como poderíamos encontrar forças para louvá-lo? Ele é o grande e está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente imenso, e o seu poder é maravilhoso. Glorifiquem e exaltem o Senhor o quanto puderem, porque ele estará sempre mais alto. Ao exaltá-lo, multipliquem a própria força, e não se cansem, porque nunca chegarão ao fim. Quem o contemplou para poder descrevê-lo? Quem o louvará como ele merece? Ainda há muitos mistérios maiores do que esses, pois contemplamos poucas coisas de suas obras. De fato, o Senhor criou todas as coisas e aos seus fiéis deu a sabedoria. Segundo item, na história, capítulo 44, recordando a história. Vamos fazer o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. O Senhor neles criou imensa fama,
pois mostrou sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram autoridade de rei e ganharam fama por seus feitos. Outros, por sua inteligência, se tornaram conselheiros e fizeram revelações proféticas. Uns guiaram o povo com suas decisões, compreendendo os costumes de sua gente e tendo palavras sábias para instruí-la. Outros compuseram cânticos melodiosos e escreveram narrativas poéticas. Outros ainda foram ricos e cheios de poder, vivendo na paz em suas casas. Todos, porém, foram honrados por seus contemporâneos e glorificados enquanto viviam. Alguns deixaram o nome, que ainda é lembrado com elogios. Outros não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram como se não tivessem existido. Foram-se embora como se nunca tivessem estado aqui, tanto eles como os filhos que tiveram. Mas aqueles que vamos lembrar foram homens de bem, cujos atos de justiça não foram esquecidos. Na sua descendência, eles têm uma rica herança, que é a sua posteridade. Seus descendentes permanecem fiéis às alianças, e graças a eles também seus netos. A descendência deles permanecerá para sempre, e sua fama jamais se apagará. Seus corpos foram sepultados em paz, e o nome deles viverá através das gerações. Os povos proclamarão a sabedoria deles, e a Assembleia celebrará o seu louvor. Enoque. Enoque agradou ao Senhor e foi arrebatado, tornando-se modelo de conversão para as gerações. Noé. Noé foi reconhecido como homem perfeito e justo, e no tempo da ira assegurou a reconciliação. Por meio dele, um resto sobreviveu na terra quando aconteceu o dilúvio. Alianças eternas foram firmadas com ele, para que os seres não fossem mais destruídos por um dilúvio. Abraão. Abraão foi o grande pai de muitos povos e ninguém teve fama semelhante à dele. Observou a lei do Altíssimo e com ele fez uma aliança. Estabeleceu essa aliança em sua própria carne e, quando provado, foi encontrado fiel. Por isso, Deus lhe prometeu com juramento abençoar os povos que dele nasceriam e multiplicá-lo como o pó da terra, exaltando sua descendência como os astros. Prometeu dar-lhe como herança o país que se estende de um mar a outro, desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Isaque e Jacó. Também a Isaque foi feita a mesma promessa por causa de seu pai Abraão. Deus fez pousar sobre a cabeça de Jacó a bênção de todos os homens e a aliança. Com suas bênçãos, Deus o confirmou e lhe deu o país em herança, e o dividiu em várias partes, distribuindo-as entre as 12 tribos. Capítulo 45. Moisés. De fato, Deus fez surgir de Jacó um homem de bem, que foi estimado por todos, amado por Deus e pelos homens. Foi Moisés, cuja lembrança é uma bênção. Deus o tornou glorioso como os santos e o engrandeceu, provocando temor entre os inimigos. Pela palavra de Moisés ele fez cessar os prodígios e Deus o glorificou diante dos reis. Deu-lhe os mandamentos para o seu povo e lhe mostrou uma parte da sua glória. Ele o consagrou pela fidelidade e a mansidão dele, e o escolheu dentre todos os viventes. Fez que ele ouvisse a sua voz e o introduziu na nuvem escura. Deu-lhe pessoalmente os mandamentos, a lei da vida e da inteligência, para que ensinasse sua aliança a Jacó e seus decretos a Israel. Arão. O Senhor elevou a Arão santo como Moisés, seu irmão da tribo de Levi. Estabeleceu com ele uma aliança eterna e lhe entregou o sacerdócio do povo. Honrou-o com ornamentos esplêndidos e o cobriu com veste gloriosa. Revestiu-o com toda a magnificência e o cingiu com ricos ornamentos, calções, túnicas e o efode. Rodeou sua veste com romãs e numerosas campainhas de ouro, para que elas tilintassem a cada passo, a fim de que o som fosse ouvido no santuário, como aviso para os filhos do seu povo. Enfeitou-o com veste sagrada, feita de ouro, de púrpura violeta e escarlate, obra de artista.
Confiou-lhe o peitoral do julgamento com as sortes da verdade, feito de carmesim e retorcido, obra de tecelão. Nesse peitoral havia pedras preciosas gravadas em forma de selo e engastadas em ouro, obra de joalheiro, como memorial com as palavras gravadas, segundo o número das tribos de Israel. Sobre o turbante trazia uma coroa de ouro na qual estava gravada a inscrição sagrada, uma insígnia de honra, obra magnífica, um enfeite que delicia os olhos. Antes dele, ninguém viu coisa parecida e nenhum estrangeiro jamais usou coisa igual. Foi reservada apenas a seus filhos e a seus descendentes para sempre. Os sacrifícios oferecidos por ele se consumam inteiramente 2 vezes por dia, sem interrupção. Moisés consagrou as mãos dele e ungiu com óleo santo. Isso tornou-se uma aliança eterna para ele e para seus descendentes, enquanto o céu durar, para que eles presidam o culto, exerçam o sacerdócio e abençoem o povo em nome do Senhor. O Senhor o escolheu dentre todos os viventes para que oferecesse a Deus sacrifícios, incenso e perfume, como memorial, e para que fizesse o sacrifício pelo pecado em favor do seu povo. Confiou-lhe os seus mandamentos e o poder sobre disposições legais para ensinar seus testemunhos a Jacó e iluminar Israel com a sua lei. Os estrangeiros se reuniram contra ele e o invejaram no deserto, homens de Datã e de Abirã, o odioso e o violento bando de Coré. O Senhor viu isso e ficou indignado, e eles foram aniquilados pelo furor da sua ira. Realizou prodígios contra eles e os consumiu com a chama do seu fogo. O Senhor aumentou a glória de Arão e lhe deu um patrimônio. Destinou para ele as ofertas dos primeiros frutos e principalmente pão em abundância. De fato, eles se alimentam das vítimas oferecidas ao Senhor, dadas a ele e aos seus descendentes. Todavia, ele não recebeu uma propriedade na terra do povo, nem lhe foi dada uma parte no meio do povo, pois o Senhor é a sua parte e a sua herança. Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória. Mostrou-se zeloso no temor do Senhor, mantendo-se fiel quando o povo se revoltou. Ele interveio com generosa coragem e obteve o perdão para Israel. Por isso, foi estabelecida com ele uma aliança de paz, para que presidisse o santuário e o povo. A ele e a seus descendentes foi reservada a dignidade do sacerdócio para sempre. Houve também uma aliança com Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. A sucessão do rei passava do pai para um de seus filhos, mas a sucessão de Arão passa para todos os seus descendentes. Que o Senhor infunda a sabedoria no coração de vocês, sacerdotes, a fim de que governem o povo com justiça e os bens dos antepassados não desapareçam, e a glória deles passe para os seus descendentes. É isso aí, muito obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, faça o seu comentário, inscreva-se no canal e deixe aí o seu like. A gente se vê no vídeo de amanhã, tenha um excelente dia, um grande abraço e que Deus continue te abençoando.